Podeis assentar, irmãos. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria que estamos esta noite na casa do Senhor, né? Servindo ao Senhor com felicidade. E o Senhor esta noite vai falar ao nosso coração, falar à nossa alma. Nós estamos estudando os reis de Israel e os reis de Judá. E já terminamos os reis de Israel e estamos agora em Ezequias. E é muito interessante notar isto. Por quê? Porque Ezequias foi um dos mais importantes reis, tanto do sul quanto do norte. É óbvio que a visão do cronista é uma visão diferente da história. É uma visão diversa do historiador, muitas vezes. O historiador se guia pelas construções, prosperidade econômica, social, e pouco quer saber, obviamente, do mundo espiritual. O cronista não. O cronista ele tem a visão daqueles que servem a Deus, e aí os reis serão considerados bons ou maus à medida que servem ou não ao Senhor, à medida que se dedicam ou não a Deus. Muito obrigado, minha irmã. Deus abençoe. Então, continuando o nosso querido Ezequias, porque há muito sobre Ezequias, ele é tão grande quanto Davi, quanto Salomão, né? Hoje nós vamos para o segundo mês de reinado de Ezequias. O primeiro mês de reinado de Ezequias está no capítulo 29 todinho. O segundo mês está no capítulo 30. E nós vamos para o capítulo 30 neste momento. É interessante, né? Eu creio que, fora Ezequias, talvez nenhum outro se digne, o escritor sagrado, de falar minúcias tão absolutamente pequenas e fundamentais para os primeiros dias de reinado. Você não tem, quanto aos outros reis, o que literalmente eles fizeram desde o início. Você tem, obviamente, o que eles fizeram no período de tempo que reinaram, né? De acordo com aquilo que está traduzido e descrito na palavra de Deus. Agora, o tempo de Ezequias foi um tempo tão difícil, que, de alguma forma, Deus instrui aqueles que vão escrever o livro de crônicas, para quê? Para que simplesmente se escreva detalhes sobre o início do reino de Ezequias. E aí você tem o capítulo 29 todinho falando do primeiro do primeiro mês de reinado. E você tem o capítulo 30 falando do segundo mês de reinado de Ezequias. E eu te convido agora para juntos irmos para o capítulo 30. O capítulo 30 ele é muito importante. Fique realmente com a palavra de Deus aberta. E nós precisamos trabalhar de forma expositiva com o texto, para que possamos ter o máximo possível daquilo que o Senhor esta noite trará para nós, tá bom? Então, abra em 2 Crônicas, capítulo 30. E abrindo em 2 Crônicas, capítulo 30, vamos para o segundo mês de reinado. O primeiro mês, ele limpa o templo, por intermédio dos sacerdotes. No primeiro mês, ele limpa o templo na parte interior e a parte do átrio, a parte de fora. Imediatamente, ele restabelece os cultos. Primeira coisa que ele faz no primeiro mês são as ofertas pelo perdão, pelo pecado. E em decorrência disso, ele começa a
celebrar cultos ao Senhor e servir ao Senhor. E é muito bonito tudo que Deus faz por intermédio desse homem tão grande espiritualmente, que agora, é óbvio, chegou o segundo mês do primeiro ano dele. E no segundo mês, Ezequias quer e convida todo o povo para a Páscoa, para a festa da Páscoa. Eu não sei quantos aqui se recordam, né, sobre a querida Páscoa. Há um texto muito importante, ele está em Números capítulo 9, para onde você vai agora, ok? Vamos para Números capítulo 9. Ele será usado neste momento e a posteriori. Mas é um texto muito importante sobre a Páscoa. E a Páscoa é essa festa, primeira festa, que literalmente louva a Deus por grande salvação que Ele fez. Afinal de contas, tirar aquele povo inteiro da escravidão do Egito não é brincadeira. E levar aquele povo em segurança à terra prometida. Então veja que a festa da Páscoa é a primeira das festas que você tem exatamente para o povo de Deus no Velho Testamento celebrar. Veja que no capítulo 9 de Números, versículo 1, diz assim: E falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, no segundo ano da saída da terra do Egito, no primeiro mês, dizendo: que os filhos de Israel celebrem a Páscoa no seu tempo determinado. E qual era o tempo? No dia 14 deste mês. Então veja que a Páscoa tinha que ser celebrada no dia 14 do primeiro mês do ano. Era o momento de celebrar a Páscoa. Interessante, dia 14, né? Até Deus dá chance para o seu povo de comemorar, se cansar, deitar, dormir no tocante ao ano novo. E aí só no dia 14 Deus chama todo mundo para poder celebrar a Páscoa, né? E os teólogos brincando dizem assim, que quando o ano judaico muda, Deus dá ao judeu, através do ano judaico, o ano novo, e eles podem ficar comemorando o ano novo até o dia 13. Aí no dia 14, eles vêm e celebram a Páscoa, né? Muito bonito isso, interessante. E aí, a Bíblia diz no versículo 3, e no dia 14 desse mês, pela tarde, a seu tempo determinado, celebrareis a Páscoa, segundo todos os seus estatutos e todos os seus ritos, celebrareis. Então tem a questão, né, dos pães asmos, e tem a questão da erva amargosa, e tem a questão do cordeiro que era imolado, e tudo aquilo. E a Páscoa, que começou como uma festa dentro das casas, exatamente na noite que antecedia a libertação, tanto é que eles tiveram que passar no umbral o sangue do cordeiro, para não morrer o seu primogênito. É uma festa que continuou durante o mundo em que Israel estava e que acabou de entrar em Siló. Para quem não sabe, Jerusalém só se torna o centro espiritual de Israel muito tempo depois que Israel entrou na terra. Porque Davi, o segundo rei, ele mais ou menos 5, 7 anos do início do reinado dele, é que ele vai conquistar Jerusalém. E para Jerusalém se tornar o centro de tudo, ainda tinha que ter o templo. E quem constrói o templo é seu filho Salomão. Então, como a Páscoa era objeto de festa, irmãos. Primeiro,
nas casas. Sempre nas casas. Com a construção do templo, aí é que nós tivemos a Páscoa vindo para Jerusalém e todo mundo celebrando a Páscoa em Jerusalém. Alguns autores afirmam que no antigo centro espiritual de Israel, que é Siló, onde estava o tabernáculo, Siló, também se fazia a festa da Páscoa de forma coletiva, né? Agora, de toda a certeza, com absoluta precisão, não se sabe se em Siló a Páscoa era comemorada de forma coletiva, mas sem nenhum erro, com Salomão construindo o templo, a Páscoa se tornou uma festa coletiva de todos que tinham que estar em Jerusalém adorando e louvando a Deus. Tanto é que as grandes festas de Páscoa foram feitas no reino de Salomão, ali em Jerusalém. Salomão reinou 40 anos, e durante 40 anos, o que acontecia com o povo inteiro? O povo inteiro. Todos saíam do norte ao sul. Então, Davi, coloque para mim o mapa. Todos saíam do norte até o sul. E lá do extremo sul, sudeste, subiam até exatamente Jerusalém, que estava em Benjamim, né? Davi foi estratégico ao escolher Jerusalém e não Hebrom. E com a população inteira de Israel, durante os 40 anos. Durante os 40 o quê? Anos de Salomão, a Páscoa era comida coletivamente. Todo mundo ia para Jerusalém. Vamos lá, meu filho? O mapa, por gentileza. E aí, o que aconteceu? Aconteceu, obviamente, que depois que Salomão morre, entra no reino Roboão. E com Roboão ocorre a divisão do reino. Ocorrida a divisão do reino, Jeroboão cria ídolos e coloca em Betel e em Dan, para que ninguém mais descesse a Jerusalém. Ninguém descesse a Jerusalém, né? Então, você tem exatamente essa questão de tempo entre Roboão até Ezequias, com somente a Páscoa sendo celebrada em Jerusalém pelo povo que estava no sul, as duas tribos. E olha que enquanto estavam reis tementes a Deus. Porque se no sul estava um rei que não temia a Deus, não tinha Páscoa. Tinha ídolos. Tinha, obviamente, o quê? Tinha a adoração a Baal. Então, olha que interessante. Aí está o mapa, certinho? Há um mapa com as 12 tribos. Por gentileza, meu filho, amplia de tal forma que a gente possa ver Jerusalém ali em Benjamim. Isso. Ampliou? Isso. Então, aí está Jerusalém. E vamos imaginar que não tenha nenhuma divisão. Isso significa o quê? Significa que o templo está em Jerusalém. E significa que todo mundo que está aí em cima, vamos lá, Dan, Efraim, Gade, Manassés oriental e ocidental, Issacar, Zebulon, Naftali e Asser, que são os últimos. E aí, peraí, só um pouquinho. Aí lá em cima, Dan vai para uma terra que não é dele e se estabelece lá. Significa que esse povo inteiro desce no início do ano para vir a Jerusalém. Isso significa também que quem está na Transjordânia, além do Jordão, Gade, Ruben,
tem que subir e atravessar o Jordão para vir para Jerusalém. E quem está embaixo, todas as cidades aqui embaixo, Judá e obviamente Simeão, tá bom? Todos eles vinham a Jerusalém nesta data que está aqui em Números capítulo 9. No primeiro mês do primeiro quê? Ano. No primeiro mês do primeiro ano. Agora, irmãos, olha que interessante. A primeira Páscoa que Moisés foi realizar, ela tem um fato muito interessante, porque no versículo 6, do capítulo 9 de Números, então não saia da palavra do Senhor, capítulo 9 de Números, versículo 6, que os 5 disseram que eles celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, pela tarde, no deserto do Sinai. Foi a primeira Páscoa que eles celebraram. Foi 2 anos depois que saíram do deserto. Perdão, do Egito. E aí, o que acontece? Os retardatários. Olha o versículo 6. E houve alguns que estavam imundos. Por quê? Porque tocaram no corpo de um homem morto. Ou seja, teve algum problema entre o dia 1º e o dia 13 sobre a morte de alguém no arraial ali. Eles estavam lá no Monte Sinai, no arraial. E aí tocaram no corpo de um morto, e a Bíblia diz que quem tocasse ficava imundo. E esses pobres coitados que tocaram no corpo do morto, vieram para celebrar a Páscoa, mas estavam imundos, não podiam celebrar a Páscoa. Aí olharam para Moisés e disseram, poxa, mas a gente não pode ficar fora da Páscoa, porque quem não celebra a Páscoa, perde automaticamente todas as outras festas. Todas as outras festas. Pega por gentileza agora o de festas, Davi. É o seguinte, você tem a Páscoa como a primeira festa. Termina a Páscoa, vem a segunda festa. Termina a segunda, vem a terceira, vem a quarta, é a quinta. Então, olha que interessante, até as datas, ó. Você tem a Páscoa, terminou, imediatamente a festa dos pães asmos, em Nissan, imediatamente a festa das primícias e dos Pentecostes, 50 dias após a Páscoa. Então, você acabava perdendo todas as outras festas. Se lembra da nossa revista da Escola Dominical? Festas. Perdeu a Páscoa, perdi o resto. E sabe o que significa perder o resto? Pode tirar, Davi. Significa que muito da graça e da bênção de Deus se perdia. Porque eu trazia as primícias, eu trazia os primeiros frutos, eu adorava o Senhor, e aquilo me trazia a certeza de que o ano ia ser abençoado, inclusive materialmente. Então esses pobres homens aqui, tocaram no morto, porque tiveram que enterrar alguém que morreu, Anne. E não podiam participar da Páscoa, porque estavam imundos. E aí o que acontece? Foram até Moisés. E aí, versículo 7. E aqueles homens disseram, imundos estamos, nós pelo corpo de um homem morto. Por que seríamos privados de oferecer oferta ao Senhor, ao seu tempo determinado, no meio dos filhos de Israel? Eles disseram, olha, a gente deu o azar. Morreu aqui alguém importante, tivemos que enterrar. E ao enterrar, demos o azar, está imundo. A gente vai perder as festas tudinho. Nós estamos acabados. Moisés não toma um ato sem se comunicar com o Senhor. Versículo 9 diz, então falou Moisés dizendo, versículo 8. Moisés diz, esperai e ouvirei o que o Senhor ordena. E o que o Senhor disse? O Senhor disse, olha, tá bom, eu dou uma segunda chance para quem está imundo, ou tiver algum problema, ou tiver atrasado, ou não chegar a tempo, ou não se purificar, pode ficar tranquilo. Olha o versículo 10. Quando alguém entre vós, ou entre vossas gerações, for imundo, por corpo morto, ou se achar em jornada, Deus já estava vendo lá na frente, Salomão com o templo construído, e esse povo descendo de tudo que é canto, e chegando atrasado na festa da Páscoa. Olha que interessante.
ou se achar em jornada longe de vós. Contudo, ainda celebrará a Páscoa do Senhor. No 2º mês, no dia 14, à tarde, celebrarão. Sem nenhum problema. A gente dá 1 mês de desconto e no 2º mês pode celebrar. Interessante que aqui o Senhor não fala só da questão da pessoa estar suja, imunda e não poder participar. Mas ele fala muito mais da questão daqueles que no futuro teriam que descer para Jerusalém para celebrar a Páscoa e todas as festas em Jerusalém e chegariam atrasados. Isso é fundamental, porque nós vamos agora acompanhar em 2 Crônicas. Vá comigo. Chegou o momento de celebrar a Páscoa. Só que qual é o problema? Se o capítulo 30 é o 2º mês, pela lei mosaica, Ezequias não podia celebrar a Páscoa. Ezequias fez o quê? Conversou com os sacerdotes. E os sacerdotes mostraram para ele: tem uma brecha que Deus deu e que permite a gente celebrar a Páscoa no 2º quê? Mês. Ah, mas isso alegrou o coração de Ezequias. Por isso que no versículo 1 e 2 dizem assim. Capítulo 30 de 2 Crônicas. Depois disso, Ezequias enviou mensageiros por todo Israel e Judá, e escreveu também cartas a Efraim e Manassés, que viessem à casa do Senhor em Jerusalém para celebrar a Páscoa do Senhor Deus de Israel, porque o rei teve conselho com os seus maiorais e toda a congregação de Jerusalém para celebrarem a Páscoa no 2º mês. Então, é por isso que a gente entende que que o capítulo 29 é o 1º mês do ano. E que o capítulo 30 é o 2º, porque no 29 diz, no 1º mês, do 1º ano do reino de Ezequias. E aqui, Ezequias manda chamar todo mundo para a Páscoa. Mas o texto diz que era o 2º mês, e Ezequias chamou todo mundo para a Páscoa para celebrar no 2º mês. Por quê? Por uma razão simples. Conversou com os teólogos da época, e os teólogos mostraram Números 9, e em Números 9 tinha brecha. Ideal. Se não deu para celebrar em janeiro, celebra em fevereiro. Entre aspas, né? Se não deu para celebrar no 1º mês, Abid, celebra em Nissan. Agora, olha que interessante, olha que interessante. Primeira grande faceta desse rei extraordinário que eu quero chamar a atenção sua, meu amado irmão e minha amada irmã. É um rei que mesmo tendo vontades, ele tem a humildade de ouvir os seus conselheiros. Ele poderia tomar decisões sozinho. Ele poderia tomar decisões e dizer, vai ser assim. Mas Ezequias é um homem que, quando vai tomar decisão, ele conversa com os demais. Ele conversa com todos. Ele procura saber de cada um que exerce suas funções aquilo que é feito. Ele sabia que na multidão dos conselhos se tinha sabedoria. Ao contrário do pai dele, Acás, que só gritava e as coisas aconteciam. Ao contrário do avô dele, Uzias, que chegou ao ponto de entrar no templo quando não podia entrar, e querer sacrificar quando não podia sacrificar. Olha que interessante, um homem como esse, na posição que ele está, ele simplesmente toma decisões
depois de ouvir os seus conselheiros. Era alguém muito inteligente. Deixa eu te perguntar uma coisa simples. Você toma decisões sozinhos e impõe aos outros? É o estilão, eu mando e acabou? Será que, quando Jesus disse, bem-aventurados humildes de espírito, ele não estava falando comigo e com você? Quem é humilde de espírito? Humilde de espírito é também aquele que reconhece suas limitações e, obviamente, por reconhecer suas limitações, ele sempre abre oportunidade para que seus ouvidos aprendam a sabedoria. E é interessante que o contrário do humilde de espírito é o orgulhoso, é o que se impõe, é o que diz, sou eu que sei, o resto não sabe de nada. E cale-se, vai ser assim porque sou eu que mando, ou então porque eu pago. Gente, Ezequias pagava todo mundo. Ezequias pagava todo mundo. Você acha que nessa época os sacerdotes, os levitas, tinham direito a comer? Tinha. O povo tinha que levar? Tinha. O povo tinha que trazer as ofertas e dízimos? Tinha. Mas alguém trazia? Não. Porque eles estavam servindo a Baal. Eles estavam servindo aos deuses que Acás trazia. Acás foi muito inteligente, o pai de Ezequias. Na medida que ele tira o templo, fecha o templo, acaba com a obra do Senhor, ele arrebenta financeiramente quem? Quem dependia do templo para viver. Levitas e sacerdotes. Ele coloca esses indivíduos aonde? Aonde? Na sua mão. Por isso que quando o pai dele encomenda o altar do Deus assírio, o sumo sacerdote na época não perde tempo. Quando o rei chega, o altar já está lá. Entendeu? Ezequias é diferente. Ezequias chama, traz os levitas e os sacerdotes para se santificar e senta com eles para tomar as decisões espirituais. Ele queria celebrar a Páscoa. Ele queria celebrar a Páscoa. Ele devia ouvir o que acontecia na Páscoa na época de Salomão. Ele devia ouvir as histórias lindas de como o povo vinha do norte, do sul, do leste, do oeste e do extremo sul a Jerusalém para ficar 7 dias na Páscoa, depois mais 7 dias na festa dos pães asmos, e depois mais, e mais, e mais, e mais, até dar 50 dias na festa do Pentecostes, e traziam as primícias, e era algo estupendo Jerusalém. Estupendo Jerusalém. Mas Ezequias sabia que Roboão, ao dividir o reino, trouxe um rival no norte à altura, chamado Jeroboão I, que fez um ídolo e um altar em Betel e outro lá em cima em Dan. Davi, de novo, um mapa para que meus irmãos entendam o que eu estou falando. Gente, o que significou um altar em Betel e outro em Dan? Abre bem grande, filho. Bem grande. No amarelo no centro, que é Efraim. Abriu? Isso. Está vendo onde fica Betel? Viu Betel? Gente, Betel ali. O amarelo. É amarelo? Para mim é amarelo. Um é amarelo branco, outro é amarelo escuro. Mas para mim é bege. Então é bege. Em nome de Jesus é bege. Tá bom. Vamos juntos. Aqui. Quando Jeroboão tomou o trono, ele botou um
em Betel. Por que botou em Betel? Para ninguém precisar descer a Jerusalém e adorar a Deus. Adore aqui o bezerro de ouro que estou botando aqui, o altar. E o outro ele botou lá em cima, vai lá no final. Esse aí ainda não tem o... Lá em cima, isso. Está vendo ali Dan? Dan, lá no finalzinho, Dan. Isso aí não era para Dan estar, não. Mas a gente estudou em Juízes, se lembra? Que o povo de Dan saiu de onde estava, subiu até aí, tomou essa terra. Então ele colocou um altar em Betel e outro em Dan. Para quê? Desce agora, meu filho. Diminui um pouquinho. Olha que interessante. Para quê? E isso parou. Quem estivesse em Issacar, Zebulon, Asser, Naftali, subisse até Dan para adorar lá. E quem estivesse, abaixa filho, em Manassés, oriental e ocidental, Gade, Efraim, abaixa um pouquinho para eles verem Ruben, fossem e adorassem aonde? Em Betel. E ninguém necessitaria ir a Jerusalém. Quando o reino se dividiu, a Páscoa em Jerusalém se tornou um dos eventos mais pífios da história. E para completar, adivinha o que filho de Salomão fez? O filho de Salomão continuou na idolatria do pai, quase que eliminou a Páscoa por completo. E a Páscoa agora era simplesmente tomada por quem? Abaixa, filho. Por quem estava em Judá e em Simeão. Entendeu? Por quem estava em Judá e Simeão. Todos aqui subiam até Jerusalém, ok? E celebravam ali a Páscoa. Agora escute. Por gentileza, veja, diminui o que esse rei faz no versículo 1. Pode voltar para mim, filho. Em 2 Crônicas, capítulo 30, versículo 1, este rei Ezequias, amorosamente, sabendo que não tinha mais Samaria, Samaria tinha sido destruída, que o reino norte tinha todo sido destruído, ele manda convite a todos os seus irmãos do norte inteiro para virem juntos celebrar ao Senhor a grande Páscoa. Gente, essa é uma segunda característica desse rei que me chama a atenção. Primeiro, ele é um homem absolutamente inteligente a ponto de ouvir os seus assessores para tomar decisão. Segundo, ele é amoroso. Vamos ser francos. É ou não era possível ele dizer, nós só estamos em pé porque estamos servindo ao Senhor. O pessoal do norte caiu todinho porque é um bando de salafrário. Mais de 220 anos servindo a esses deuses que eles geraram. Problema deles, agora engula a vida deles. Nós vamos continuar a fazer e vamos voltar aqui fazer a grande festa da Páscoa que meu pai acabou. Eles são uns perdidos. Eles são um Zé Ninguém. Eles são uns acabados. Eles são nada. Negativo. Ele olha para os irmãos do norte, principalmente os grandes e fortes efraimitas e manasseitas, e ele diz, ó, vem todo mundo celebrar a Páscoa. Eu não estou chamando vocês para me servirem como rei. Não. Vocês estão sob o domínio da Síria. Eu estou chamando vocês para servir o único ser que merece ser servido, que é Deus. Vem para a Páscoa. Vem para a Páscoa, porque com a Páscoa a gente tem a festa da alegria da remissão.
Vem para a Páscoa, porque depois da Páscoa vem a festa dos pães asmos. Vem, porque depois vem a festa da colheita. Chegando o Pentecoste, adore ao Senhor conosco, porque Deus vai abençoar vocês aí em cima. Não precisa vir, porque eu quero ser rei de vocês. Vem se alegrar com a gente, porque vocês ainda são filhos de Deus. É incrível o que ele fala aqui a partir do versículo 3. Olha que interessante. Capítulo 30, versículo 3. Porquanto no mesmo tempo não puderam celebrar, porque não se tinham santificado os sacerdotes, o povo não tinha se ajuntado em Jerusalém, estava aquela confusão, e foi isso reto aos olhos do rei e os olhos da congregação. Vamos no segundo mês. Olha que interessante. E ordenaram que se fizesse passar pregão por todo Israel, desde Berseba, se lembra que Berseba está aqui no sul, em Simeão, até Dan. Bota rapidinho o mapa. Para que viesse celebrar a Páscoa do Senhor desde Israel em Jerusalém, porque muitos não a tinham celebrado como estava escrito, principalmente o povo do norte. Vai lá embaixo, meu filho. Olha ali onde está Berseba. Simeão, capital Berseba. O correio real foi de Simeão até lá em cima, filho. Sobe, 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 sobe. Até lá em cima. Até Dan, lá em cima. Avisando, vem celebrar a Páscoa. Agora, tira por gentileza, filho. E foram os correios com carta na mão do rei aos príncipes de todo Israel e Judá, dizendo: filhos de Israel, convertei-vos ao Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. Ele nem fala Jacó, ele chama Israel, para que ele se volte para aqueles que de vós escaparam da mão dos reis da Síria. Ele está dizendo, vem servir ao Senhor, porque se vocês escaparam aí no norte do rei da Síria, e só estão pagando tributos, não foram deportados para a Síria, Deus ainda tem algo com vocês. Vem servir a Ele, vem louvar a Ele. E não, versículo 7, não sejais como vossos pais, como vossos irmãos, que transgrediram contra o Senhor, Deus dos seus pais, pelo que os pôs em assolação, como vedes hoje. Olha que lindo 8. Não endureçais agora a vossa cerviz, como os vossos pais. Dai a mão ao Senhor, e vinde ao santuário que Ele santificou para sempre, e servi ao Senhor vosso Deus. Ou seja, não é para descer, para me servir não, é para servir ao Senhor. Eu não quero ser rei sobre vocês não. Eu já tenho problema demais aqui embaixo em Judá. Eu já tenho encrenca demais. Vem servir ao Senhor, para o Senhor abençoar vocês. Olha que lindo. Para que o ardor da sua ira se desvie de vós, porque em vos convertendo ao Senhor, vossos irmãos, vossos filhos, acharão misericórdia perante os que levaram cativo e tornarão a essa terra. Ele chega a dizer, se vocês vierem se converterem, Deus vai ter misericórdia deles que estão lá. Porque é óbvio que vocês vão orar pelos parentes que estão lá e vão ser atingidos. Por quê? Porque o Senhor vosso Deus é piedoso e misericordioso e não desviará de vós os rostos. E vocês se converterão a Ele. Deu certo? Escute. A Bíblia narra que eles chegam até lá em cima, até Aser, até Zebulon. De novo, o mapa, filho. Eles chegam até o extremo norte. Eles foram até o extremo norte. Olha lá, Aser, Zebulon, Naftali. Ó. Aser é o último lá em cima. Vai lá mais para cima. Tá? Pode tirar. E o que acontece? Acontece que, simplesmente, parte dos que ouviram
o convite do rei, riram, zombaram, disseram: esquece, você está louco. Mas parte veio. Parte veio. Parte riu, parte veio. E o grande problema é a multidão que veio. Veja lá no versículo 18. Era uma multidão que veio. Vieram muitos de Efraim, vieram muitos de Manassés, de Issacar, de Zebulon. Engraçado. Aqui não fala Azer, não fala Rúben, né? Talvez lá riram deles. Mas a multidão que veio e qual o problema? Todo mundo impuro. Todo mundo impuro. Gente, presta atenção. São mais de 200 anos sendo governados lá no norte por reis ímpios. São mais de 200 anos sem descer a Jerusalém e servir a Deus. A coisa era tão feia no reino norte que os mais fortes profetas foram levantados lá, como Elias, como Eliseu, como Amós. Aí esse povo que desce, você acha que eles leram Levítico? Você acha que eles sabiam que tinham que se lavar, purificar, se limpar, trazer oferendas? Vieram tudo sujo. E chegaram e disseram: cheguemos. Vamos lá? Você pode imaginar isso? Cheguemos. Vamos lá? Ezequias podia ser, nesse momento, tomado por uma ira muito forte, dizendo: vocês não têm vergonha na cara, vocês entram na casa de Deus de qualquer jeito, vocês estão aqui de qualquer forma. Não. Ezequias entende que quem está vindo são cegos, são coxos, são aleijados. Ezequias entende que é gente que não sabe falar, que não sabe dizer, gente de lábios impuros, que vive no meio de um povo de impuros lábios. Mas gente que tinha ouvido seus pais contarem as histórias dos seus avós, que por sua vez contaram as histórias dos seus trisavós, de como se descia a Jerusalém e eles voltavam ricos da glória de Deus. E eles acreditaram na voz do Senhor e desceram. E aqui está em Ezequias o que mais me chama ao Senhor. Atenção. Ezequias ora por eles. E o versículo 20 diz que o Senhor ouviu a oração de Ezequias e sarou o povo. É muito lindo o texto, né? É muito lindo o texto, irmãos. Olha que interessante. O versículo 18 diz que eles não tinham se purificado. E estavam lá para comer da Páscoa. E não estavam como estava escrito. Porém, Ezequias orou por eles, dizendo: ó Senhor, Tu que és bom, faz reconciliação com aquele que tem preparado o coração para te buscar. A roupa está errada, a veste está errada, o olho está errado, o dente nem escovaram, mas olha para o coração. Ó Deus de seus pais, ainda que não estejam purificados,
segundo a tua misericórdia, purifica. E ao invés de chutá-los, ele os abraçou. E o povo foi purificado. Ezequias é um tipo de Cristo. Desce a nós, após o Pai conversar com o Espírito, e com ele dizer, chegou a hora. Chega, come nossa comida, bebe nossa bebida, sente o nosso cheiro, produz o mesmo odor que produzimos. Nos limpa com a sua palavra, nos convida a estar com ele sempre à mesa. E todo dia nos purifica. Porque sabe o que há em nosso coração. E sabe do desejo, da vontade, do que nós queremos. E ele sabe que às vezes a gente tenta e às vezes nem sabe que está errado. Coitado, todo perdido. Não tem nem noção de como se vestir, falar, andar. Aquele que o Pai me entregou e em minhas mãos está, de maneira alguma eu o lançarei fora. Gente, que Deus é esse? Que Deus é esse? Que desde o Éden nos vê fugindo dele e amorosamente mata animais, traz roupas, porque o máximo que a gente pode fazer são roupas de figueira, que duram um dia e no outro dia nada mais serve. Que Deus é esse? Que no meio do Egito, vê um povo que chora e clama por ele, mas que está envolvido com outros deuses, e desce, os ama e os retira. Que Deus é esse que, em meio à ingratidão, você se lembra qual foi o ato de Deus diante da maior ingratidão do povo? Foi enviar o maná. Quando o povo mais reclamou, ele enviou o maná. Quando a humanidade estava nas mais densas trevas, desce Cristo, o pão da vida, para alimentar a nossa vida. E o que é interessante é que depois que ele nos limpa com sua palavra, deixa conosco o que há de melhor. Não que ele desconfie do Espírito Santo, não é isso. Não. Mas ele está, segundo Hebreus, à direita do Pai, como Ezequias, intercedendo por cada um de nós. Que Deus é esse? E olha que interessante. Orou. Os sacerdotes entenderam que o povo então estava santificado. E sabe o que aconteceu? Olha o versículo 21. Os filhos de Israel que estavam em Jerusalém celebravam a festa dos pães asmos 7 dias, com grande alegria. Quer dizer, já tinha passado a festa da Páscoa e eles já estavam na festa dos pães, o quê? Asmos. Sabe o que fizeram? Vamos começar tudo de novo. Vamos celebrar do zero tudo de novo.
o rei pegou da fazenda real dele boi, vaca, carneiros e trouxe e diz, ó, se alegre. Os ricos, a mesma coisa. E desde Salomão nunca se tinha visto uma Páscoa tão formidável. Olha o que diz a palavra de Deus. Versículo 21. E os filhos de Israel se achavam em Jerusalém, celebrando a festa dos pães asmos 7 dias, com grande alegria. E os levitas louvaram a Deus bem alto. E Ezequias falou benignamente a todos os levitas que tinham entendimento no bom conhecimento do Senhor, e comeram das ofertas, das solenidades por 7 dias, oferecendo ofertas pacíficas, louvando ao Senhor. Quer dizer, o povo trazendo oferta, a levita trabalhando, todo mundo se alegrando. E tendo toda a congregação conselho para celebrarem outros 7 dias, celebrar ainda mais 7 dias com alegria, porque Ezequias, rei de Judá, apresentou à congregação 1000 novilhos, 7.000 ovelhas. E os príncipes apresentaram à congregação 1000 novilhos e 10.000 ovelhas. E foi churrasco à vontade. Felicidade à vontade. E os sacerdotes se santificaram em grande número e alegraram-se com toda a congregação. E os sacerdotes e os levitas e toda a congregação e todos que vieram a Israel, como também estrangeiros que vieram da terra de Israel, e os que habitavam em Judá se alegraram. E houve grande alegria em Jerusalém, porque desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, tal não houve em Jerusalém. Desde Salomão, quando ele morre e com Roboão se divide o reino, tinha ido embora a alegria, a felicidade de todo um povo que se reunia para a Páscoa e para todas as festas. E agora está o povo aqui adorando o Senhor de novo. E olha que lindo. Você se lembra quando Moisés ensinou aos sacerdotes e levitas como deveriam abençoar o povo? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti e que o Senhor te dê o quê? Olha que lindo o versículo 27. Então os sacerdotes e os levitas se levantaram e abençoaram o povo com a bênção sacerdotal. E a sua voz foi ouvida, porque a oração chegou até a sua santa habitação nos céus. E aí vem exatamente aquilo que ninguém esperava. E acabando tudo isso, todos os israelitas que ali se acharam, saíram às cidades de Judá, quebrando todas as estátuas. Porque em Jerusalém não tinha mais ídolos. Ezequias tinha quebrado tudo. Agora eles saem a Judá, quebrando tudo. Como também em Efraim e Manassés, todos os ídolos destruídos. Então tomaram todos os filhos de Israel para cada um sua possessão, para as cidades deles. Me perguntaram, eu acho que foi Sorilene, as 10 tribos sumiram? Não sei se foi Sorilene. Foi, não foi? Meu zap, graças a Deus, sempre muitas perguntas dos irmãos sobre a palavra de Deus. E eu tenho a alegria de parar o que eu estou fazendo para responder na hora. Só se eu estiver trabalhando. E aí não puder. E aí o que acontece? Mostrei para a Sorilene promessas, profecias que viriam depois. Sorilene, com o restabelecimento da Páscoa, o que aconteceu?
a misericórdia de Deus voltou ao Reino Norte. E aí, o futuro é o quê? Eles voltaram quebrando tudo. Não foram todas as tribos que desceram. E aí o futuro é exatamente, por gentileza, o que está em Amós. Vá para Amós. Último capítulo, os últimos versículos. Em Amós 9 diz assim, e aí aquele estudo que estava tendo sobre o milênio, e caiu a live. E eu liguei o milênio aos reis de Israel. Olha que interessante. Em Amós capítulo 9 diz assim, versículo 11. Naquele dia, tornarei a levantar a tenda de Davi que caiu, e taparei as suas aberturas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e edificarei como nos dias da antiguidade, para que possua o restante de Edom e todas as nações chamadas pelo meu povo, diz o Senhor que faz estas coisas. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará o que segue, o que pisa as uvas lança a semente, os montes destilarão moço, e todos os outeiros derreterão. E aí a promessa: removerei o cativeiro do meu povo Israel. Aqui está falando com o reino norte. E reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, e plantarão vinhas, e beberão seu vinho, e farão pomares, e comerão seu fruto. E os plantarei na sua terra, e não serão mais delas arrancados, diz o Senhor Deus. Diz o Senhor Deus. Eu não duvido coisa nenhuma que Ezequias sabia dessa profecia. E sejamos francos, Isaías tinha um domínio muito grande sobre Ezequias. Vá para Isaías capítulo 11. Olha que maravilhoso. Isaías 11 fala do reino milenar do Senhor. E em Isaías 11 se diz, além de outros milagres, porque Isaías 11 todinha milagre. A criança brincar com o áspide. Hã? Olha que coisa linda. Quando você pega Isaías 11, capítulo 13, ele diz assim: olha o que acontecerá no milênio. E destruirei a inveja de Efraim. Quando fala de Efraim, está falando de Israel Norte. E os adversários de Judá serão desraigados. Efraim não invejará Judá, que sempre esse foi o motivo da briga deles. Samaria e Jerusalém. Inveja. E Judá não oprimirá Efraim, como foi nos dias de Salomão. Antes voarão nos ombros dos filisteus ao ocidente. Juntos despojarão os filhos do oriente. Edom e Moabe lançarão as mãos, e os filhos de Amon lhe obedecerão. E o Senhor destruirá totalmente o braço de mar do Egito, e moverá sua mão contra o rio e a força do vento, ferindo, e dividirá em correntes. E haverá caminho plano para os resíduos do seu povo, que restarem da Síria, como sucedeu a Israel no dia em que subiu da terra do Egito. Tal como era impossível Israel sair do Egito, Deus disse: eu irei à Síria e farei meu povo voltar. Que povo é esse? Israel.
e juntará os dois povos num. Então, Ezequias simplesmente faz a primeira Páscoa. E é óbvio que depois da primeira Páscoa, isso se desenvolve para a segunda, terceira, quarta. E durante muitos anos, o reino de Ezequias é um reino que, mesmo sabendo que seus irmãos estão oprimidos, pelos assírios, ele é um refúgio espiritual para o remanescente em Israel. E esse é um dos motivos. Porque Israel e Judá voltarão a se unir. Serão um só povo, governados por Jesus. Por Jesus. Ezequias é esse típico homem de Deus. Típico Jesus Cristo. E que está vivendo o segundo mês do seu reinado. E que simplesmente ainda não se preocupou com a economia. Ao contrário, quando ele vê os irmãos do norte chegando, todo sujo, com a cara estranha, uma roupa diferente, nada igualzinho a eles, mas eles sabiam que eram seus irmãos. Ao orar por eles, ele simplesmente abre o coração e diz: ó, eu nem sei quanto tem na economia, desce os bois que eu tenho, vamos fazer churrasco e vamos se alegrar. Os príncipes, tomados por aquele momento de alegria com seus irmãos, ó, vamos dividir, vamos comer, vamos nos alegrar. E há o que nós chamamos de avivamento espiritual. Avivamento espiritual. Irmão, se esse foi o segundo ano do rei Ezequias, você tem um homem que a cada dia, a cada mês procura servir o Senhor. E o capítulo 31 já se refere a 7 meses posteriores ao reinado dele. Agora você vai ver o que Deus vai fazer com Judá. E o que vai fazer com tudo que Judá perdeu por causa de Acás. Em razão de um homem que resolveu colocar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. E todas as demais coisas foram acrescentadas. Senhor meu Deus, ó Deus maravilhoso, Deus santo e poderoso, aviva-nos. Aviva-nos. Ora lamacanturiandas, aviva-nos. Traz esse fogo que tomou o coração de Ezequias a nós. Traz a minha alma e a alma dos meus irmãos esse abrir de dispensas e dizer: é tudo para a tua glória. Senhor, abre-nos os olhos para ter misericórdia dos nossos irmãos, que por viverem tão longe, sofridos, talvez não se vistam como nós, talvez não cantem como nós, talvez não estejam limpos como nós. Isso se realmente nós sabemos nos vestir, cantar, limpar. Ó Deus, ajuda-nos a ter compaixão. E ao invés de apontar dedos, levantar mãos. Oricanturiandas. Levantar mãos. Senhor, ao invés de nossas línguas profanarem nossos irmãos, que nós possamos interceder e amar, a começar por mim, Deus. Que homem é Ezequias, Deus?
Sim, ele erra ao final da vida. Mas quem não erra? Senão teu amado filho, o maior de todos os Ezequias. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por essa Páscoa. Que desejo enorme de trazer todos para estar contigo. Que desejo enorme de trazer todos para a tua casa e para a tua festa. Que desejo enorme de trazer todos, absolutamente todos para a tua mesa. Senhor, quando eu penso que Ezequias foi desprezado por muitos, à medida que os correios andavam e anunciavam o convite à grande festa, eu só me lembro do dia em que tu chamastes a humanidade e te desprezaram. Principalmente os grandes irmãos. Obrigado, Senhor, porque em razão do desprezo deles, tu olhastes para nós e fomos feitos filhos teus. Ajuda-nos a não ter tamanha posição, Deus. Ajuda-nos a ser humildes, ouvir nossos irmãos, caminhar juntos, quando possível dividir aquilo que temos. Ajuda-nos, Deus, a não criticar, a amar, a estar junto, a viver para Ti. Ó doce Espírito, Tu que provocastes esse grande, enorme avivamento, sopra aqui, sopra na nossa casa, na nossa igreja, sopra no nosso país. Vem, vento impetuoso do teu poder e graça, sopra para a honra e glória do teu nome. Sopra, trazendo-nos alegria, comunhão, vida, graça. Sopra, ó doce Espírito, ó amado Espírito, faz de novo. Faz de novo. Glórias a Ti. Oh, glórias a Ti. Glórias a Ti. Tá muito bom, né? Tá bom demais. A vontade é não acabar. Que Deus é esse? Eu não tinha dimensão de que Ele tinha separado sextas-feiras, o dia do maior cansaço, para as maiores manifestações da glória dEle. Obrigado, Senhor. Irmãos, próxima sexta continuamos Ezequias. Preciso que você entenda Ezequias. E aí é fundamental que aí a gente vai poder entender muita coisa de Isaías, Jeremias e Miqueias. Para depois a gente entender o triste filho de Ezequias, Manassés, e depois os grandes reis últimos de Judá. Nós estamos terminando. Que pena, mas já a gente entra nos livros proféticos e aí muita coisa boa da parte do Senhor vem. Amém?